E neste quarto bloco chegou a hora de falarmos sobre as ações internacionais para investir em novembro. Já estou aqui com o Enzo Pacheco, da Empiricus Research. Obrigada pela participação, Enzo. Fala, Paulo. Um prazer estar no seu programa. A gente tem visto essa movimentação bastante forte nos mercados internacionais, principalmente de olho nas eleições norte-americanas e também na queda dos juros por lá. Como é que isso está mexendo e vai mexer com as ações em novembro? Em relação ao corte de juros, eu, sinceramente, estava com a precificação do Fed de 2 cortes de juros a mais até o final do ano, 25 pontos base. Só que com a eleição e os riscos envolvidos, a gente tem visto algumas análises apontando que nenhum dos dois candidatos está preocupado com a questão fiscal americana, mas o caso do Trump talvez teria um impacto um pouco maior em relação à inflação e juros. Então, a implementação de tarifas, você fazer uma guerra comercial com outros países, isso poderia impactar o nível de preço e dificultar a vida do Fed lá na frente. Então, dado a incerteza, como a eleição está muito apertada, eu não me surpreenderia que o Fed não fizesse nada na reunião de novembro e talvez fizesse um corte em dezembro, até esse corte meio que casado, Vamos lembrar, o corte anterior de 0,50, ele só foi 0,50 porque eles não tinham os dados econômicos a ponto de fazer o corte de 0,25 na reunião anterior à de setembro. Então não seria nada novo, ao meu ver. E aí o Fed continuaria mantendo seu ritmo de corte de juros daqui para frente. E acho que um ponto que a gente tem que lembrar é que mesmo com os juros mais altos do que o mercado gostaria, a economia americana continuou rodando muito bem. A gente teve divulgação essa semana do dado do PIB. O PIB do terceiro trimestre, apesar de ter vindo um pouco abaixo, a estimativa era um crescimento de 3%, ainda veio de 2,8%. Então mostra uma economia americana resiliente. Você vê números do mercado de trabalho, dados de emprego, o relatório lá ADP, que é um relatório privado, veio muito acima das expectativas. Então não parece que há essa necessidade urgente do Fed cortar, porque a economia americana estaria caminhando para um momento ruim, sabe? Então, não me surpreenderia se o Fed não fizer nada e as ações continuassem performando bem até o final do ano. Quem performou bem também esse mês foi o dólar, O que impactou diretamente nessa valorização do dólar? E, claro, o que a gente pode esperar daqui para frente? Eu acho que tem muito a ver com essa questão de uma possível vitória do Trump, Essa questão de você ter tarifas, você aumentaria a inflação, aumentaria consequentemente os juros americanos. A gente vê tanto a ponta curta quanto a ponta longa subindo muito nos últimos dias. O 10 anos, que chegou a ficar perto dos 3,50 ali em meados de setembro, voltou para casa dos 4,20 com uma velocidade muito rápida. Então isso acaba levando recursos de volta para os Estados Unidos, porque se você vai ter menos corte de juros, você ainda ganha lá um bom retorno em dólar. Isso acabou impactando diversas moedas, não só a brasileira. Obviamente, a gente sempre fala aqui, o real tem as questões do Brasil, e aí você tem aquele lado fiscal, o governo com aquela dificuldade de mostrar um compromisso com redução de gastos. Não vou entrar muito no mérito, porque não é muita especialidade aqui de Brasil, mas o que a gente vê é que o mercado acabou ficando um pouco reticente, preocupado com essa visão do governo brasileiro em reduzir seus gastos. Mas eu acho que o principal mesmo está ligado à eleição americana e uma possível vitória do Trump. Como isso impactaria a inflação, juros e por aí vai. E com tantos movimentos nessa praticamente primeira semana de novembro, como é que você está se adiantando para montar a carteira de ações internacionais? Olha, Paula, na verdade, para novembro, eu ainda acho que os casos que a gente segurou em relação a outubro ainda são alguns papéis atrativos, dado o valuation atual. Fiz uma movimentação ou outra, principalmente no setor de tecnologia. Se a gente for analisar, no mês de outubro, a tecnologia acabou performando melhor do que os outros segmentos. Se a gente for lembrar, nos meses anteriores, a tecnologia tinha começado a ficar para trás, você via uma migração dos investidores para outros setores, mas esse aumento dos juros e essa preocupação, talvez, de um juro mais alto daqui para frente, parece que fez com que os investidores apostassem naquilo que eles entendem que dê certo, independente do cenário político, cenário dos juros. Então, você viu teses conhecidas, as big techs, por assim dizer, valorizando bem, calcado também em alguns resultados. A gente teve o começo da temporada de resultados agora em outubro, e um resultado muito bom, por exemplo, foi o resultado da Taiwan Semiconductor. A gente vem falando aqui do papel já há um bom tempo. Ela é a principal fabricante de chips, Então qualquer empresa que quer fabricar o chip, seja a Nvidia, seja a AMD, seja a própria Apple,
ela recorre a Taiwan para poder fabricar esse chip. Essas empresas desenvolvem, fazem um design e deixam lá que ela faz o produto propriamente dito. E os resultados vieram muito bons, né? Tanto que você viu uma performance da ação valorizando 10% após a divulgação. E aí, né, tirando as ações da TSM, como eu falei, eu gosto muito da empresa, mas subiu muito rápido. Eu acho que pode ter uma realização ali no curtíssimo prazo, uma realização de lucros por parte dos investidores. E no lugar dela eu coloquei as ações da AMD, né? É um setor parecido, apesar de uma ser a fabricante e outra ser desenvolvedora, mas no final do dia é tecnologia, está calcado nessa ideia de inteligência artificial. Os números da AMD foram bons, né? Também soltou resultado recentemente, mas aí a expectativa veio em linha com o que os analistas já tinham no preço da ação, né? No preço, nas suas projeções e tal. Isso acabou deixando eles um pouco assim, decepcionados. A ação chegou a cair 10% na divulgação do resultado. Mas quando você olha, principalmente a linha de receita com chips de data center, cresceu mais de 100% na comparação anual. E essa demanda continua insaciável, né? A CEO lá da companhia, Lisa Su, falou que eles agora esperam ter uma receita de 5 bilhões em vendas de chips de data center para esse ano, sendo que um ano atrás a estimativa era algo abaixo de 1 bilhão. Então, assim, você vê que cada trimestre que passa, parece que não tem, assim, eu não consigo ver no curto prazo um arrefecimento da demanda pelos chips para você ter, né, o seu sistema, desenvolver produtos, serviços, tecnologia de inteligência artificial. Então, eu acho que por conta dessa queda recente, eu acho que abriu uma oportunidade da gente apostar nas ações. Você tem que ter um parênteses aqui também, né? As ações da AMD elas negociam um pouco mais caras do que as ações da AMD em termos de múltiplos. Mas aqui eu acho que é muito mais o técnico, a ação ter caído muito e a TSM que se valorizou muito, para a gente ter feito essa troca momentânea na carteira. A AMD foi uma das mudanças na carteira de ações internacionais para novembro. Para conferir a carteira completa, é só clicar no link da descrição. É de graça.